temos um convidado especial, professor Antônio Lacerda, terapeuta Ayurveda, formado pela ABRA, Associação Brasileira de Ayurveda, parceira da Casa João de Barro, foi já para a Índia se especializar, volte e meia está lá em contato com os nossos queridos amigos médicos, os Vaidyas indianos, sempre lendo, sempre estudando, se esforçando, fazendo aulas extremamente pedagógicas, né? Já puxei bastante seu saco, Antônio, mas acho que é importante falar da sua competência técnica. Eu admiro muito você como profissional, sei dos seus profundos conhecimentos. E hoje o nosso papo é sobre alimentação. Então, a sugestão até do próprio Antônio foi uma sequência de 3 lives. Começa hoje, quinta-feira que vem e na outra quinta-feira. São 3 lives. Antônio, fale um pouquinho dessa sequência de assuntos que nós vamos começar hoje e passaremos durante hoje e mais 2 semanas abordando. Olá, Adriano. Obrigado por essa grande oportunidade de estar aqui com a Casa João de Barro, divulgando o Ayurveda. Tá? O Ayurveda é uma ciência milenar e quando as pessoas se apropriam dos conhecimentos dela, conseguem realmente transformar suas vidas. E o grande foco do Ayurveda também é a preservação da saúde, a prevenção das doenças. Então, nessa série de 3 lives que eu sugeri a você, nós vamos tratar do que é chamado os 3 pilares da saúde para o Ayurveda. Então, a alimentação, um dos pilares, o sono e uma vida sexual saudável. Então, se esses 3 pilares estiverem funcionando bem na sua vida, provavelmente você vai estar usufruindo de uma boa saúde. Então, a alimentação é fundamental a todos, mas no Ayurveda nós temos um conceito muito interessante e que é diferente da nutrição ocidental. Nós temos o conceito que os alimentos podem ser mais favoráveis conforme a tua constituição física, conforme a tua constituição emocional. E também o foco do Ayurveda é no processo de digestão. Se nós estivermos digerindo bem, os alimentos serão bem aproveitados, nós estaremos nos nutrindo de uma forma muito boa e reconstruindo o nosso organismo de uma forma saudável a cada dia. E de nada adianta nós usarmos superalimentos se o nosso processo de digestão não estiver bem. Então, esse é um ponto que a gente sempre destaca, eu sempre converso muito com os meus pacientes no consultório, é sobre a importância de estarmos digerindo bem os alimentos. E isso hoje, em função das demandas modernas, da agitação da vida, de todos os compromissos, da correria, grande parte da população tem problemas de digestão. Então olha só te interrompendo um pouquinho. Veja que interessante, pessoal, que o professor Antônio está falando. Destacar aqui para dar uma fechada, uma resumida nisso que ele disse. Nós não vamos falar de carboidratos, nem de vitaminas. Né? A visão do Ayurveda é sobre como esses alimentos são processados na digestão e se tornam saúde. É uma visão diferente, né, Antônio? Sobre como ter uma digestão saudável. Exato, Adriano. Perfeito, perfeito. Nós havíamos conversado antes, isso é bem importante. Então, não estamos desqualificando, em hipótese alguma, os conceitos da nutrição ocidental. Só que nós seguimos os preceitos da nutrição baseada no Ayurveda. Então, por exemplo, nós não vamos avaliar se o alimento tem tantas calorias, se ela tem carboidratos, proteínas. É uma visão diferenciada. Os alimentos eles vão ser favoráveis ou não às pessoas, inclusive conforme a estação do ano, o momento de vida das pessoas, a idade das pessoas, os alimentos podem ser variados. E isso é bem importante. Um bom terapeuta Ayurveda vai apoiar a pessoa quando ela tiver com algum desequilíbrio, e às vezes esse desequilíbrio já evoluiu para uma doença, e quando ela nos procura, uma das grandes áreas que nós trabalhamos é orientarmos na alimentação, sobre esse aspecto. E além de tudo, além da escolha correta dos alimentos, a forma de preparo dos alimentos, os condimentos que usamos nessa preparação. E como nós estamos falando agora, principalmente em termos de quarentena, é importante a gente se preocupar com o ato de se alimentar. Como estamos fazendo as nossas refeições? Como é o nosso ambiente, o nosso entorno durante a alimentação? Às vezes as pessoas negligenciam isso. De nada adianta eu estar, por exemplo, me alimentando
com uma boa quantidade de vegetais, eu estar ao celular, eu estar conversando, eu estar conectado com o ato de se alimentar. Até a gente tem um roteirinho aqui, só para você ter uma ideia do que nós vamos falar hoje, né? Como comer, quantas vezes ao dia, o que é recomendável nas refeições, se a gente pode tomar líquido ou não, o que é adequado fazer depois. Tudo isso que a gente vai conversar é focado em você ter uma boa digestão. Aí, se quiser saber mais de Ayurveda, você pode vir conversar com o Antônio, pode se matricular no curso de Ayurveda da casa, mas hoje o nosso objetivo é assim, você está em quarentena em casa, precisa melhorar a sua alimentação, e vamos lá para o começo, então. Como é que a gente faz essa refeição ficar adequada? Além de desligar toda a parafernália eletrônica, qual é o clima que a gente tem que criar, então, para comer e para cozinhar, Antônio? Então, é muito importante porque o nosso lado emocional afeta grandemente o nosso processo de digestão. Então, por exemplo, eu gosto de trazer a Ayurveda para um lado bem prático, uma Ayurveda possível. É como alguns alunos já comentaram comigo, uma Ayurveda que você não precisa ir à Índia para viver. Uma Ayurveda que você pode fazer aqui no Brasil, na sua casa. Então, o cara vai para a Índia, volta para o Brasil e começa a cozinhar com raiva. Não dá nada, não adianta nada, né? Exatamente. Então, por exemplo, você tem que procurar criar um ambiente tranquilo para se alimentar. Eu sei que muitas mamães que têm filhos pequenos, às vezes, não conseguem fazer isso, mas é uma busca. Então, quando uma pessoa consulta um terapeuta, ele vai devolver a ela um aconselhamento, alguma coisa para ela fazer pensar a seu modo de vida. Então, por exemplo, nós estamos num ambiente tranquilo. Se você chega em casa estressado, então não vá se alimentar de imediato. Procure respirar, procure se acalmar, procure ficar um pouco tranquilo. Então, quando você for se servir, você vai estar desfrutando melhor da tua alimentação, porque você vai estar tranquilo. E quando você estiver comendo, procurar se conectar com aquela comida. Então, mastigar de uma forma, não precisa contar o número de mastigações, você precisa mastigar o alimento de uma forma que você realmente consiga engolir com facilidade. E, além de tudo, que você saboreie o alimento. Porque é muito importante, a digestão começa na nossa boca. Então, se nós digerimos, estamos mastigando bem, percebendo os sabores, as nuances, nós já vamos começar a digerir esse alimento de uma forma melhor. Num ambiente tranquilo, você vai conseguir descobrir o que é muito importante, que se chama saciedade. Muitas pessoas comem sem saber quando é a hora de parar. Isso é algo importante. Fundamental. As pessoas comem ansiedade, as pessoas se alimentam enquanto estão prestando atenção em outra coisa, não prestam atenção no sabor e nem quando deu, né? Porque quando você passa do ponto da saciedade e acaba comendo demais, qualitativamente, tua digestão já começou mal. Não vou complementar o que eu estava falando com relação à sensação de quando você deve parar de comer, né? Então, hoje, como a gente está com a mente muito dispersa durante a alimentação, e não só durante a alimentação, a gente está sempre agitado, é muito comum a gente, por exemplo, estar numa refeição. Eu sempre, antes da pandemia, estava num restaurante, eu via as pessoas com celulares conversando. Então, é muito difícil se ter a sensação de saciedade quando a tua mente está dispersa. Então, eu sei que parece um pouco enfadonho você comer e se concentrar na comida. Mas até vou contar uma passagem que era engraçada. Mas é que nosso corpo é um só, mente e corpo é um só, não dá para desconectar, né? Exatamente. Quando eu trabalhava numa grande empresa aqui em Curitiba, eu ia almoçar, eu procurava almoçar sozinho. E sempre aparecia uma alma dizendo: ah, coitado de você, você está sozinho. Porque é um hábito nosso, é um hábito cultural confraternizar durante as refeições, né? Claro, como bons descendentes de italiano, por exemplo, a minha família, meu Deus do céu, né? E todos podem perceber, todos já perceberam que quando você está numa reunião de amigos, você acaba comendo muito mais do que você precisa. Então, as primeiras coisas você comer, estar conectado com a comida. É difícil fazer isso, eu sei que é difícil no mundo atual. Mas, por exemplo, não custa a gente deixar o celular desligado por 10, 15 minutos, que é o tempo médio de uma refeição. E com isso você vai estar percebendo melhor os alimentos, vai conseguir notar quando a saciedade aconteceu,
ou seja, quando você não precisa mais ingerir o alimento. Então, esse é o primeiro conselho, né? Então, e outra coisa, obviamente, né, que o Ayurveda sempre apregoa, para uma pessoa saudável, né? Sempre para uma pessoa saudável, você não deve comer se não estiver com fome. Esse é outro muito difícil. Então, agora uma provocação para você. Vamos Sim. comer só quando estamos com fome. Só que a gente ouve muito na mídia que nós devemos nos alimentar. Alguns dizem 3 vezes por dia. Outros dizem que a gente deve se alimentar a cada 2 horas para não ficar com muita fome. Aí algumas pessoas falam de jejum intermitente. Então existem vários conceitos, não vou dizer que um está certo, um está errado, mas assim, do ponto de vista do Ayurveda que nós estudamos, como que o Ayurveda vai te orientar nisso? Bem, o Ayurveda é bem preciso. Para a pessoa saudável, eu vou colocar saudável, não me levem a mal. É importante colocar a pessoa saudável que tem um desequilíbrio. Então, uma pessoa que já está com uma doença grave, ela pode ter uma prescrição diferenciada e um bom terapeuta vai ajudá-la nisso. Mas uma pessoa saudável, a recomendação seria que ela tivesse apenas 2 refeições por dia. 2 refeições. Então, Sério? uma terceira refeição, e que está recomendado pessoas que exercem atividades braçais. Por exemplo, um trabalhador que faz serviços braçais pesados pode se alimentar, ter uma terceira refeição. Mas para uma pessoa que tem um trabalho de escritório, uma pessoa que está saudável, que não está com nenhum desequilíbrio. E o que acontece? Quando a pessoa começa a se organizar nessas 2 refeições, a fome naturalmente acontece. Eu sei que vai bem de contrário a muitas afirmações da nutrição moderna, que fala que você deve comer a cada 3 horas. Mas daí nós enfrentamos um outro problema. Nós jamais deveríamos se alimentar se a refeição anterior não estiver completamente digerida. E como é que a gente sabe que a refeição foi digerida? Quando voltamos a sentir fome. Então as pessoas acabam comendo por conveniência, por horário, por questões emocionais, uma série de fatores, né? Então, principalmente nos tempos de quarentena, a gente vê as pessoas reclamando, as consultas que eu faço, eu estou aqui em casa, acabo comendo mais. Mas na realidade isso é porque a gente se apropria de uma coisa que a gente deixa os sentidos da gente nos dominar, o prazer de se alimentar, ao invés da necessidade natural da alimentação. Então, tá beliscando, né? Se a pessoa for guiada apenas pelo prazer dos sentidos, ela vai desregular toda a vida dela. Então, se a gente se alimenta realmente, claro, isso não quer dizer que vamos comer uma comida que não seja saborosa, que não seja bem feita, que não seja bem condimentada. Mas a comida, ela tem que ser colocada para nós como um ato importante, como um remédio para nós mesmos. Uma pessoa que se alimenta bem, ela vai se manter mais saudável por muito tempo. Então, mas a gente pode ter prazer ao se alimentar. Claro, né? nós devemos ter prazer, claro, é muito importante. Então, o que eu recomendo para as pessoas que, por exemplo, trabalham nos escritórios? Elas organizem seus horários de refeições, especialmente o almoço e o jantar. E ao longo de 1 ou 2 semanas, o corpo naturalmente vai começar a sentir fome nesses horários. É bem válido isso. Então, se a pessoa começa a se alimentar em horários regulares, por exemplo, eu vou fazer o almoço, principalmente, é um horário que deveria ser feito entre 10 e 14 horas no máximo. Então, por exemplo, por quê? Por que o Ayurveda pregou isso? Que o almoço deve ser feito por volta do meio-dia. Porque é o horário que o nosso poder de digestão está mais intenso. É o horário mais adequado para almoçarmos. Então, o que a gente vê hoje é muita gente não fazendo isso. Um dia almoça às 11, outro dia almoça às 14, outro dia nem almoça. Então, o corpo ele fica completamente desregulado. Se a gente conseguir criar horários, uma rotina regular de horários das refeições, a gente vai conseguir naturalmente perceber o estímulo da fome. E daí sim a fome ocorrerá naturalmente nesses horários. Então, o horário do almoço, principalmente, por volta do meio-dia, e nós devemos, à noite, principalmente, no jantar, jamais comermos após as 21 horas. O ideal seria logo após anoitecer, em volta de 19h30, por exemplo, seria um horário muito adequado para nos alimentarmos. Por que não devemos nos alimentar tarde da noite?
porque daí nosso poder digestivo não está adequado. Nós deveríamos, o nosso corpo está preparado para digerir as toxinas, para nos purificar. E jamais deveriam comer tarde da noite, porque a nossa digestão está ruim, nós deveríamos estar dormindo. Inclusive pode afetar o segundo pilar do Ayurveda, que é afetar o sono, né? Perfeito. Comer muito tarde. Então, por exemplo, por que não é bom a gente alimentar tarde da noite? Porque a tendência das pessoas é depois já irem dormir. E a gente jamais deve ir dormir logo após se alimentar. Tá, mas aí eu vou provocar você. E o que eu faço com aquele soninho que me dá depois da hora do almoço, quando a gente termina de comer? Não, a gente deve dar uma... O que a gente faz depois de comer? Isso é bem interessante, muito importante isso. Então, nós nos alimentamos. Então, o ideal, por exemplo, nos climas quentes, no verão, seria nós ficarmos descansando numa cadeira. Não digo dormindo. Nós não deveríamos deitarmos na horizontal. Então, por exemplo, nós deveríamos ficar como? Deitados numa cadeira, sentados numa cadeira confortável, né? E tirarmos alguns minutos ali tranquilos para que o nosso corpo possa realmente começar o processo digestivo. O Ayurveda também recomenda que façamos uma pequena caminhada. Até existe uma prescrição de alguns passos, uma centena de passos. E eu me lembro bem que meu pai, que já era antigo, ele falava que isso são costumes muito de pessoas longevas. Podem ver, as pessoas longevas sempre tinham isso. Elas jamais, por exemplo, começar uma coisa, por exemplo, terrível após o almoço. Prática de exercícios físicos. Não deveríamos fazer exercícios físicos. Por quê? Porque prejudica a nossa digestão. Uma outra coisa que as avós falavam para nós, tomar banho logo após as refeições. A minha mãe falava muito isso para mim. E a gente achava isso extremamente chato. Eu achava, eu vejo que é muito rico isso. As pessoas não devem. Por que não devemos tomar banho após as refeições? Porque interfere na nossa capacidade digestiva. Nós devemos esperar entre 1h30 a 2 horas para tomar banho. Então, isso, veja, outra coisa, prática de atividade sexual após o jantar. Péssimo nos dois aspectos. Então, a gente até brincou esses tempos. Então, o tradicional jantar dos casais, vamos jantar, depois tomamos bastante bebida e vamos namorar. É uma péssima ideia para a saúde. Vamos estragar tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, nós temos que ter essa consciência que a nossa digestão é um processo muito importante para nós. E as nossas avós, eu me lembro bem, as pessoas longevas são muito regradas. E eu sei que regra, hoje, no mundo moderno, é sinônimo de chatice, ser coisa chata. Ah, eu não vou seguir regra nenhuma, eu vou seguir o que eu tiver na cabeça. E isso traz o quê? Eu vejo no meu consultório, pessoas de 28, 29 anos completamente sem energia. Por quê? Naquele ciclo que você descreveu, nós começamos com a digestão. Da digestão bem feita, vai sair rasa, que é o supra-sumo do alimento, o líquido nutridor. E ele vai formando o nosso corpo a cada momento. Então demora E o último passo disso vai ser gerar algo que nós chamamos de ojas, que é energia vital. Então nós vemos o quê? Pessoas com a pele escurecida, pessoas desvitalizadas, pessoas com 20 anos, no auge das suas vidas, já com sem energia. Por quê? Comem hambúrguer às 2 horas da manhã, tomam 1 litro de chopp junto com o hambúrguer, não dormem. Então, eu não estou dizendo que vamos ter uma vida chata, eu não vou ser o chato do Ayurveda. Nós podemos, eventualmente, sairmos para jantar com os amigos, irmos na casa das pessoas, comermos o que as pessoas nos oferecerem. Não vamos ser pessoas chatas. Mas a grande parte do tempo, nós devemos ter essas regras em mente. No nosso dia a dia, durante a semana, por exemplo. Sim. Você vai estragar o seu jantar romântico, próximo chato não. Mas se você tiver a maior parte do tempo seguindo... A gente pode fazer uma coisa intermediária, fazer um jantar romântico que a gente não exagere na comida nem na bebida, jantar um pouco mais cedo, aí dar uma passeada, né? Fazer o clima, ter um tempo para as coisas acontecerem dentro do organismo da gente, né? Ou até o contrário. Se você já está num clima romântico, depois disso vai te dar fome. Exatamente. O que é importante a gente fazer não é ser uma pessoa chata e antissocial.
Nós temos que nos adaptar e tornar o Ayurveda algo viável para nós. E se nós temos hábitos saudáveis, o nosso sistema imunológico vai estar fortalecido. Então, alimentação, é importante a gente dizer assim, a grande sacada para a saúde é a constância. Não adianta eu tomar o suco verde, fazer uma alimentação no dia de semana e durante os demais dias eu estar com a vida bagunçada. Então é melhor a constância, é o importante, não é o exagero. A gente vai adaptando isso aos poucos na nossa vida. Então, primeiro, a pessoa vai fazer um aconselhamento numa consulta do Ayurveda, eu não vou colocar 30 mudanças na vida dela. Nós temos que discutir o que é viável. A gente aprende na vida empresarial que o ótimo é inimigo do bom. Às vezes você propõe dezenas de hábitos saudáveis, a pessoa está fora da realidade dela. O contexto dela é totalmente diferente. Então, por exemplo, eu vou dar um caso. Uma pessoa que estuda à noite, uma enfermeira que eu tratei, muito querida, ela tinha um problema porque ela chegava em casa tarde da noite, e ela se alimentava quando chegava em casa. E ela falou, olha, Antônio, mas eu só tenho micro-ondas lá no hospital. Eu falei, então faz o seguinte, prepare uma marmita pela manhã, compra um aquecedor elétrico para a comida e faça um intervalo de lanche no horário das 19 horas. E ela sentiu grandes mudanças na vida dela. Estudando, uma pequena mudança, né? Uma gota no oceano ali. Não deixou de se alimentar. Ela continuou se alimentando, só que ela fez um pequeno ajuste de horário. E ela se alimentou um pouco menos, porque ela ia estudar depois. E ela sentiu uma melhora no sono, uma melhora na qualidade de vida. Olha só. Olha só. E veja, eu não preciso... Que maravilha. Quer dizer, as pessoas às vezes acham que para você se consultar com um terapeuta Ayurveda ou entrar na ideia de colocar o Ayurveda na sua vida, ela tem que virar a vida dela de ponta cabeça. E assim, uma coisa importante que o Ayurveda tem é esse cuidado que você está tendo aí de fazer transições. E o Ayurveda também fala assim que você tem que respeitar a cultura alimentar da pessoa. A gente não pode pegar e mudar de ponta cabeça a cultura. Então, se uma pessoa a vida inteira comeu determinado tipo de alimentação, você não vai dizer para ela assim, tá tudo errado, agora muda tudo de repente, né? Primeiro que a pessoa não vai dar conta emocionalmente. Segundo que a alimentação não é só um bando de comida que eu estou colocando, mas tem a nossa cultura, tem nosso afeto, tudo está junto e considerado pelo Ayurveda isso, né, Antônio? Um dos preceitos do Ayurveda é use os alimentos disponíveis na tua região. Hoje, com a globalização, nós comemos alimentos, por exemplo, e sejam provenientes da estação do ano. Antigamente, no inverno, né, porque nós tínhamos as maçãs. Hoje nós comemos maçã o ano todo, porque nós pegamos maçã de qualquer país. Com arroz, um feijão, por exemplo, o arroz é um alimento super bacana, foi demonizado por causa de ter carboidratos. Mas quando a gente vê sobre o ponto de vista do Ayurveda, ele é um sabor construtor, o arroz. Um bom arroz branco pode ser um arroz basmati, ou o próprio arroz integral. Um pouco de feijão, alguns legumes, você já fez uma ótima refeição. O que é importante a gente ter em mente sempre na vida da gente, que a comida deveria, o quanto mais possível, ser fresca, feita na hora. É outro princípio fundamental. Não adianta eu comer um super suplemento que é sintetizado, é um ultraprocessado. Passou por muitos processos industriais, foi colocado aditivo químico, tem conservante, tem... Nossa, esses alimentos, assim, eles ficam muito distantes da natureza, né, Antônio? Exato. E outra coisa, são alimentos que, vejam, o nosso corpo humano, ele se desenvolveu ao longo de milhões de anos. O que era comida para os nossos ancestrais continua sendo comida para nós até hoje. A questão é que muitos alimentos sintetizados, hoje ultraprocessados, foram criados há poucos anos. Vou dar um exemplo. A whey protein, que é muito comum nos praticantes de musculação, né? Ela pode intoxicar severamente os rins. As pessoas podem ter problemas renais, porque isso é uma concentração muito intensa de proteína. E já foi provado até pela ciência moderna que os alimentos, as vitaminas, são muito melhor aproveitadas no seu meio natural. Então, aquela laranja que você come, ela tem um substrato que vai te ajudar a absorver a vitamina C que está constante nela. Então, se comemos comida que eu brinco sem rótulo, você compra uma laranja, não tem rótulo da laranja lá, né?
quanto de carboidrato, quanto até pode ter, você pode procurar. Mas no supermercado você compra um brócolis, não tem. Então, se a gente puder dedicar até documentários na Netflix que falam sobre isso, né, que falam a importância de ter o alimento fresco. Então, tem algum documentário que você quer indicar em específico, Antônio? Seria legal botar uma dica. Depois nós colocamos lá nas referências. Então, o ato de se alimentar depende de comida fresca. E eu sempre encontro, essa é uma grande dificuldade para as pessoas, cozinhar em casa. Então eu falo... o que eu vou fazer daqui a pouquinho aqui em casa. Então, é uma mudança de raciocínio. Muitas pessoas acham, eu estou perdendo tempo cozinhando. É uma péssima crença. Eu sempre falo, eu estou ganhando saúde cozinhando. E além do mais... E amor. Isso. E uma coisa muito importante, a intenção com que você prepara o alimento. Isso eu sei que parece um pouco viagem, mas é verdade. Não é viagem, não. Nossa. Por que as comidas das mães, das avós, são comidas tão boas e tão nutritivas? Porque são feitas com amor. Você pega uma comida feita, às vezes, num local que você pegou uma comida velha, você não sabe a origem, que ficou várias vezes sendo requentada. A gente chama que essa comida não tem vida, ela não tem prana, que é a energia que nos dá vida. Então, é um conceito simples, nós falamos em várias coisas. Primeiro, comer quando tem fome. Procurar evitar comer demais, ou seja, estar conectado com a comida. Procurar o quanto mais possível fazer comida fresca. Daí as pessoas me perguntam, como é que eu faço isso? Você pode, por exemplo, fazer o almoço e comer no jantar. Ou fazer um jantar bacana e deixar até o almoço do dia seguinte. Eu sei que não vai ser uma comida feita completamente na hora, mas é muito melhor de uma comida que você não sabe a origem. Hoje nós delegamos nossa alimentação para restaurantes que a gente nem sabe como foi feito o manuseio desses alimentos. Quando você pode fazer uma comida bem simples em casa, e essa comida vai te nutrir, vai te garantir saúde. Aí eu acho que tem uma dica importante que você pode dar para o pessoal, que foi uma coisa que para mim fez bastante diferença quando você me fez uma orientação alimentar. Mas veja só, a gente tem aquela ideia de que a gente tem que ter um prato colorido com muitos alimentos. E aí se eu vou para a minha cozinha fazer uma refeição com muitos alimentos, eu vou ter que usar 18 panelas, sujar um monte de louça, isso vai ficar muito difícil de eu dar conta para cozinhar. Mas não é bem assim. Às vezes menos é mais. O simples pode ser melhor do que esse complexo. Fale um pouquinho disso pra gente, Antônio. Eu sei que você tem umas dicas bem legais, porque isso pode ajudar as pessoas a diminuírem a expectativa sobre o que é uma alimentação saudável e ver que não é tão difícil assim cozinhar em casa. Eu, por exemplo, em meia hora, 40 minutos, dou conta de fazer uma refeição saudável, cozinhar aqui para mim e para os meus filhos. É bem interessante o que você falou. Por exemplo, nós podemos deixar, por exemplo, o arroz é um alimento muito saudável, muito recomendado pelo Ayurveda. Por exemplo, no caso do arroz integral, nós podemos deixá-lo de molho antes. O arroz de molho. Por exemplo, os feijões. Os feijões a gente recomenda sempre, não, as pessoas saudáveis podem comer qualquer tipo de feijão, mas os feijões menores, como o moyashi, o green gram, aquele feijão menorzinho que tem no mercado municipal, eles são muito mais fáceis de digerir. Nós podemos deixá-los de molho da noite anterior para preparar no início da manhã, por exemplo. E cozinhamos rapidamente os alimentos. Deixar pré-picado alguns legumes, né? E podemos fazer ao vapor. Por exemplo, aqui em casa, o que nós fazemos? Muito simples. Nós colocamos num forno elétrico, nós colocamos batatas higienizadas, brócolis, podemos colocar cebola, pincelamos ou ghee ou óleo de oliva sobre os alimentos, cobrimos com papel alumínio e deixamos no forno por uns 20 a 30 minutos. Você nem precisa sujar muitas panelas. E você faz uma alimentação extremamente saudável. Alimentos feitos na hora. Enquanto você está tomando o seu banho, à noite, para evitar tomar o banho após o jantar, você deixa o jantar já preparando. Então, por exemplo, a gente come aqui em casa, isso é verdadeiro. Eu não teria coragem de propor algo para você que eu não vivesse na prática. Então nós fazemos, eu e minha esposa sempre fazemos isso. A gente coloca, por exemplo, cogumelos, não é muito adequado exagerar em cogumelos.
Você pode deixar o brócolis, a couve-flor, a cebola, a batata, né, deixar cozendo e fica... Um cogumelozinho dá um sabor... E depois você pode colocar alguns condimentos, né? Os condimentos mais adequados para você. Pode colocar um pouquinho de pimenta sempre adequado. Você pode colocar cominho, alecrim. E quando antes de você terminar, você remove o papel alumínio e dá aquela dourada. Fica maravilhoso. Em 30 Olha só. Comida saudável. Ter algumas coisinhas na sua cozinha tão fáceis de acessar, fresquinha. Exato, Adriano. Meu pezinho de manjericão, olha. Então é uma delícia ter isso aqui. A gente tem que planejar para fazer nossas alimentações. O que acontece é que a gente coloca, eu sempre ouço assim, eu vou falar uma frase até desagradável. Eu vou colocar algo para dentro, olha só, porque saco vazio não para em pé. Gente, isso é um desrespeito com a comida. A comida nos mantém vivos. É o néctar da nossa vida. É um desrespeito com o sagrado, é uma falta de amor próprio até. É o sagrado, o quanto o nosso corpo é sagrado, o quanto a nossa relação com o mundo pode ser sagrado. Então, comer desse jeito, você banaliza essa relação de amor e cuidado consigo mesmo. Claro. E é claro que se a gente começar a se programar, então você faz o quê? Você por exemplo, come, eu vou falar assim, Antônio, eu não tenho condição de cozinhar em casa, eu como no buffet. Então você faz o quê? Não considere apenas o valor, às vezes, da alimentação. Um buffet é muito simples, às vezes, pode oferecer uma comida adequada para você. Então não comece a se servir de imediato. Antes, olhe o buffet e veja quais alimentos tem disponíveis lá. E veja aqueles alimentos que você já sabe que são de difícil digestão. Por exemplo, vou comer uma carne com molho Alfredo, uma massa com molho Alfredo. Ela é extremamente digesta. Né? Então, algumas combinações, até você vai convidar a professora Cecília para falar sobre comida, sobre os alimentos, qualidade. A professora Cecília, depois a gente vai chamar ela para uma live. Ela é, além de especialista em Ayurveda e alimentação, ela é chefe de cozinha, gente. A comida dela é maravilhosa. Ela vai trazer dicas assim muito legais pra gente. Então, no buffet, voltando ao buffet, vá lá e separe as coisas. Pregue, por exemplo, os alimentos que você veja que não são os reaproveitados. Então, por exemplo, às vezes você pega uma beterraba que está cozida no dia, ela virou um outro ingrediente no dia seguinte. É de praxe. Então, veja, avalie os alimentos. Perceba, normalmente o arroz ele é mais fresco. Então, você pega os alimentos, escolha antes de se servir e pega os alimentos que você já considera que são mais, que você já tem uma experiência agradável e que fazem bem a você. Então você pode escolher, né? Sim, no próprio buffet. Uma dica que você me deu para comer em buffet, que eu lembro muito bem, Antônio, te agradeço até hoje por isso, é que você falou assim, olha, não pegue o prato e vá se servir no buffet. Quer dizer, a gente nem está se servindo em buffet agora, porque estamos em isolamento social e buffet seria algo não viável no momento, mas quando sairmos do isolamento social, se for um buffet, o Antônio me deu uma dica assim, olha, quando você precisar comer no buffet, não vá se servir. Primeiro olhe tudo que tem, para ver o que você vai escolher antes de você estar na fila com o prato. Gente, isso fez uma diferença incrível na minha dieta, porque aí eu olhei tudo que tinha, em vez de escolher por ansiedade, pegar um monte de coisa, eu já escolhi que tipo de alimentos combinam com o quê. Ele me ensinou, deu umas dicas sobre isso também, e eu me servi de uma forma mais gentil para o meu corpo. Pessoas me questionam sobre devo tomar líquido durante as refeições. Algumas pessoas são até xiitas, não tomam líquido de jeito nenhum. Então a Ayurveda preconiza assim, que nós temos que ter o alimento sólido, pondo a nossa refeição, o alimento líquido e um pouco de espaço vazio no nosso estômago. Então é como se imaginássemos o nosso estômago, nós temos que ter, dividido em 4, então, metade seria alimento sólido, o arroz, feijão, né, os legumes cozidos. 1/4 líquido. E o outro quarto espaço vazio, porque o nosso alimento ele tem que ser digerido pelo estômago, e o estômago faz movimentos para digerir que nós não percebemos. Tem que ter esse espaço. Por isso que quando comemos além da conta, a pessoa sente que a comida está saindo do estômago, a digestão fica extremamente difícil.
Comi então, até a tampa. Exato. Então, ideais. Mas qual a quantidade? A quantidade que eu recomendo é um copo de líquido, em torno de 150 ml no máximo. Então, o que seria o ideal? A água na temperatura ambiente, ou como os japoneses bem o fazem, um chá morno, um chá, tem um banchá, até o misoshiro, que é servido nos restaurantes japoneses, é muito bom. Agora, o que acontece, e vou te contar, Adriano, para muita gente que eu já corrigi problemas de indigestão. Pessoas que tomavam meio litro de água mineral gelada, com gás, gelo e limão na hora do almoço. Nossa! O que acontece com isso? E é muito comum as pessoas beberem muitos líquidos. Isso arruina a nossa digestão. Por melhor que seja o alimento que eu tenha colocado na minha refeição, se eu beber muitos líquidos, estou estragando a minha digestão. Porque vamos pensar no nível ocidental. A nossa digestão é feita pelos sucos gástricos. Se eu coloco muita água, muito líquido, ele vai dissolver esses sucos. Os sucos não vão ficar eficientes para digerir. Então, a Ayurveda... Durante a refeição, é uma parte de 4 líquido. Isso. E aí, no restante do dia, como é que eu posso tomar líquido para que eu tenha um bom balanceamento, né, uma boa hidratação também, para que eu também possa ir ao banheiro direitinho e tal? Olha, ótima pergunta. Durante o dia, nós devemos... Veja assim, hoje tem uma norma, uma regra que todo mundo segue, vou beber 3 litros de água por dia. Mas o que é importante a gente entender é que nós somos seres diferenciados. Uma pessoa com a mesma idade, a mesma altura e a mesma estrutura corporal que a minha, ela tem necessidades diferentes de líquido que a minha. Então, uma forma da gente controlar é a cor da urina. Se a nossa urina estiver muito amarelada, escura, é sinal que nós precisamos colocar líquido no nosso organismo. Então, que nós Mais uma vez, a inteligência do corpo. Tem que olhar, tem que ouvir o corpo. Ótimo. Então, por exemplo, nós podemos nos hidratar ao longo do dia em pequenas quantidades. Nunca devemos tomar, assim, 500 ml de vez. Eu fazia isso antes de conhecer a Ayurveda. O que eu deixava? Eu deixava uma garrafa de água na minha mesa de trabalho. Quando eu ia para o almoço, eu olhava para a garrafa e falava, nossa, esqueci da água. Tomava o meio litro num gole só. O que aconteceu? Uma vez só. Acabava com a minha digestão, porque eu prejudicava a minha digestão. Então, por exemplo, o que eu posso tomar? Chás ao longo do dia. O Osmar nos perguntou, que tal água quente com gengibre? Excelente pós-digestivo. Nós podemos tomar 1h30 depois, ou 2 depois do almoço, por exemplo, ou se não sentimos que a alimentação, a digestão está um pouco pesada, um pequeno chá de funcho com gengibre, que todo mundo tem em casa. Gengibre fresco com funcho. Ajuda muito, é um pós-digestivo. Então, nós devemos nos hidratar? Sim, devemos. Qual a quantidade? Uma quantidade que o nosso corpo reflete na nossa urina. Eu, por exemplo, transpiro muito. Então, eu tenho que me alimentar mais de uma pessoa que transpira pouco. E eu cuido muito da minha cor da minha urina, que é uma coisa muito simples. É só da hora que você for fazer o teu xixi, você olhar para o teu xixi, né? O chá verde, por exemplo, a Miriam perguntando, o chá verde é bom? Sim. Só que temos que ter cuidado. O chá verde, para algumas pessoas, pode afetar o lado emocional das pessoas. Porque o chá verde, ele é um estimulante. Então, por exemplo, o consumo do café, nós podemos ficar falando aqui horas sobre isso, né? Mas o consumo do café, por exemplo, o café altera a nossa mente. Ele nos deixa mais excitados. O chimarrão também, né? E o chimarrão. Então, por exemplo, para ficarmos com uma mente tranquila, nós temos que tomar um pouco cuidado, por exemplo, o chocolate também nos deixa um pouco mais excitados, né? A carne nos deixa também, então, mais nervosos. Então, por exemplo, a gente tem que tomar cuidado com os chás que nós tomamos. Os chás, todos eles têm uma função. Por exemplo, uma pessoa perguntou uma receita para refluxo. Gente, eu não gosto de passar receitas assim ao vivo, porque pode se tornar uma coisa errada. Mas, por exemplo, quando a pessoa está com hiperacidez gástrica, aquela regra das 2 refeições por dia pode vir por terra. Porque ela está com muito poder digestivo, ela tem que comer um pouco mais, menores refeições ao longo do dia. É um caso onde as 2 refeições por dia não se aplicam. Porque então, eu falei, aí, Antônio, a gente tem que entrar numa coisa assim. Equilibradas.
A gente tem que entrar numa coisa assim, né? Hoje a gente está dando algumas dicas gerais, né? E é claro, quando uma pessoa tem um desequilíbrio, aí entra a função do terapeuta Ayurveda também. Aquelas palavrinhas todas em sânscrito, que a gente falou que não ia falar muito sobre elas hoje, é onde vai entrar um pouco a função do terapeuta Ayurveda. E aí uma característica do Ayurveda é olhar para cada pessoa, como um ser humano único. Então, o que é remédio para um pode não ser tão saudável para o outro. E a quantidade para um pode não ser uma quantidade indicada para outro. Então, por exemplo... Importante, eu vou complementar. É nos tratarmos como seres únicos. Então, por exemplo, o Antônio de hoje, eu tenho que tomar alguns cuidados, porque eu já estou entrando numa idade diferente, nós estamos num clima frio, por exemplo. Então, o Ayurveda leva todos esses nuances em consideração. E, principalmente, o teu estado neste momento de vida. Então, o teu entorno, como é que é, o teu trabalho, as tuas atividades físicas. Então, por isso que eu acho a riqueza... Eu não estou aqui, te confesso, Adriano, o Ayurveda é transformador. E a pessoa não fica dependente do terapeuta para sempre. Com 2 ou 3 visitas do terapeuta, ela vai aprender coisas que são úteis para o resto da vida. A gente está, assim, estourando com o nosso tempo mesmo, tá? Nosso papo está uma delícia, está muito bom. Então eu vou convidar as pessoas que gostaram da nossa conversa para colocarem na sua agenda, quinta-feira que vem, 11h45, voltar a conversar com a gente. Porque hoje a gente falou do primeiro pilar de saúde, segundo a Ayurveda, que é a alimentação. E nós temos mais 2 pilares para conversar, né, Antônio? Semana que vem nós vamos falar sobre o sono, fundamental, e depois sobre uma vida sexual equilibrada. Exatamente. Mas para a gente... Veja, gente, é fundamental isso. O sono é vida. E hoje nós vivemos uma questão social de trabalho, onde eu estou vendo até coaches afirmando que a pessoa devia dormir só 4 horas. Isso é impossível. A gente tem que dormir a quantidade necessária para a nossa subsistência. Um despertar revigorado é sinal que dormimos bem. Nós vamos dar muitas dicas sobre sono e sobre a importância dele na nossa vida. E, claro, a gente vai entrar num tema polêmico, que é falar sobre sexualidade, daqui a alguns dias, que também faz parte. Sexualidade é vida, sexualidade é algo muito importante em nossas vidas. Então, se vocês puderem estar por aí, eu me coloco à disposição, vocês podem entrar em contato, eu acho que o Adriano vai colocar na bio lá, como vocês me encontrarem no meu site. Isso. Agradecer muito ao Adriano esse espaço. O Adriano é uma pessoa que tem me apoiado demais, eu tenho que reconhecer a ele. É uma pessoa que nós já somos parceiros há vários anos, já tivemos os ranca-rabos, como toda boa relação, mas ele é uma pessoa que tem um coração maravilhoso, sempre abrindo espaço para todo mundo, e eu espero também poder ter ajudado alguém com qualquer uma dica pequena, porque eu acho o seguinte, toda grande caminhada começa com um pequeno passo. Uma pequena mudança de hábito às vezes é suficiente para dar grandes mudanças na nossa vida. Então, assim, ó, a hora que for subir o vídeo, eu vou deixar o teu contato, Antônio, mas também vocês podem entrar pelo site da João de Barro e clicar no botãozinho do WhatsApp lá, que a Kátia vai te atender e direciona você para o Antônio, né? Ele atende na Casa João de Barro como terapeuta Ayurveda. Também ele é professor no nosso curso de pós-graduação Lato Sensu em Ayurveda. Aliás, se alguém tiver interesse em cursar, em aprender dessa ciência milenar, a gente está abrindo uma turma extra, porque a turma lotou e tinha uma fila de pessoas esperando. Não está nem no site ainda a turma extra de Ayurveda, mas se você tiver interesse, entra no site lá e passa uma mensagem pelo WhatsApp, que é a Kátia, que atende o nosso telefone celular, pode passar informações sobre essa turma nova de Ayurveda que está abrindo agora, e também pode te reorientar para você encontrar o Antônio, marcar um horário com ele, se você precisar. Mas nós esperamos, de qualquer maneira, independente do merchandising aqui, que por si só, essa live que nós estamos fazendo hoje e as próximas 2 já estejam ajudando você a poder colocar um pouquinho do Ayurveda na sua vida, trazer mais saúde, porque no fundo, o que nos interessa aqui sempre é esse espalhar essa notícia, é espalhar essas ideias de desenvolvimento de saúde, e não de só buscar a cura quando você já adoeceu. Mais importante de tudo é construir saúde, gente.
Exato, e é importante a gente frisar, né, que o Ayurveda ele preza pela longevidade. Então, ele é baseado em conceitos milenares, e uma das primeiras citações de um dos livros diz assim: as pessoas que almejam a vida longa devem basear sua vida nos conhecimentos do Ayurveda. Gente, eu trabalhei 40 anos com informática. Eu estou aqui porque realmente é apaixonante, e você não precisa mudar de religião, fazer nada. Você pode estar no seu dia a dia, proferir a tua fé tranquilamente. E outra coisa, não precisa consultar comigo. Se vocês quiserem conversar, bater papo, eu estou à disposição. O Adriano também está. O nosso interesse é divulgar o Ayurveda para o maior número de pessoas, que o maior número de pessoas se beneficie de todo esse conhecimento milenar, que é muito presente, ele é muito atual, porque mesmo a gente tendo celular e computador, a gente continua sendo ser humano, o mesmo ser humano de milhares de anos atrás, com as mesmas ansiedades, as mesmas questões, os mesmos problemas de saúde. É isso. É isso aí. Antônio, vamos convidar todo mundo agora para ir para a cozinha, fazer uma boa refeição com calma, desligar agora o celular, os avisos, a televisão, né, e pôr em prática hoje já as dicas do Antônio. Fresca. Curtam a cozinha é vida, a cozinha é a tua farmácia, a melhor farmácia que você tem é a sua cozinha. Cozinhando vocês vão ter saúde, vão ter vitalidade, vão ter muita vida longa, isso que é importante. Bom almoço para todos, gente. Beijos, tchau, gente. Até a próxima. Próxima. Tchau, tchau. Obrigado, Adriano. Valeu.